Desculpa, meu celular parou de gravar, mas eu vou ler aqui de versículo 11 e Paulo escreve assim: até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nós tornamos a escória da terra o lixo do mundo. Não gosto nem de ler essa parte. É muito difícil. O servo de Cristo, o Paulo, o apóstolo, o homem que a gente pensa que é o alvo para a gente como cristão, esse homem que era servo de Deus, que escreveu uma boa parte do Novo Testamento, que recebeu o mistério da graça, do Evangelho. Olha o que ele passou, olha como foi a vida dele. Ele fala que ele passou fome, sede, necessidade de roupas, ele ficava sem as necessidades básicas. As necessidades básicas. A gente reclama quando a gente não tem as coisas que a gente quer, que não são necessidades. Ele ficava sem as necessidades básicas. Estamos sendo tratados brutalmente. O Paulo deu a vida dele para amar pessoas, para levar a mensagem, as boas novas de Jesus, porque ele ama pessoas e ele foi tratado brutalmente. Ele não tem residência, ele não tem uma casa, ele não tem um lugar para ele, não tem um lugar que ele pode voltar depois de uma viagem difícil. Ele não tem um lugar para estar sozinho, para recuperar depois de um dia que foi tratado brutalmente. Ele trabalha arduamente, ele trabalhava fazendo as tendas e depois ele ensinava e depois ele gastava tempo com as pessoas, ele dormia pouco, ele escrevia cartas e depois ele acordava para fazer tudo de novo. Ele trabalhava muito para poder fazer o ministério. Algumas pessoas pensam que fazer o ministério é o trabalho mais fácil que existe. Não é, não é. O servo de Cristo precisa trabalhar muito. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. As pessoas vão falar mal da gente e nós temos que abençoar. Quando perseguidos, suportamos. Quando as pessoas querem parar a obra que Deus está fazendo, nós temos que ter perseverança. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nós tornamos a escória da terra o lixo do mundo. Difícil ser um servo de Cristo. É difícil. A gente tem que procurar não ser servido, mas servir. Se estamos procurando ser exaltado, ser servido, receber alguma coisa no ministério, nós vamos ficar muito frustrados. Por isso que ele fala no início que o servo tem que ser fiel, porque não vai ser fácil ser o servo de Cristo. Não vai ser fácil ser um ministro de Deus. Eu preciso morrer para a minha carne, eu preciso amar pessoas, eu preciso cuidar de pessoas. Já passamos muito tempo aqui, eu quero terminar rápido essa última parte, versículo 14 até o final, e eu quero fazer isso rápido porque eu sei que já estamos chegando, está quase 1 hora já. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte,
em todas as igrejas. Então Paulo fala que ele fala essas coisas difíceis, ele está falando de uma forma talvez um pouco não sei se duro é a palavra certa, que falta respeito um pouco, né? Mas por que ele fala dessa forma? Porque essa igreja precisa acordar, essa igreja precisa ver quem eles são, o que eles estão fazendo, como eles estão vivendo. O orgulho cegou eles de ver como eles estão realmente vivendo. Então Paulo tem que falar dessa forma para abrir os olhos e ver como como o servo de Cristo, o ministro de Cristo vive e como eles estão vivendo. Eles pensam que são os melhores, os mais fortes, os mais espirituais, os mais inteligentes. Paulo fala, o servo de Cristo vai sofrer, vai ser humilde, vai ser um sacrifício vivo. Então, se vocês pensam que são assim, existe um problema. Então, vocês precisam acordar. Então, ele fala, eu falo com vocês como a meus filhos amados. Ele fala, eu estou falando assim porque eu amo vocês como filhos. Eu preciso disciplinar às vezes. Existe um momento que você precisa ouvir coisas difíceis, porque vocês precisam crescer. E esse é o desejo de Deus Pai, o nosso crescimento. Ele vai falar o que nós precisamos ouvir, porque nós precisamos crescer. E ele fala que vocês podem ter 10 mil tutores em Cristo, mas tem poucos pais. Um pai não é alguém que só ensina, mas é alguém que ensina, que ama, que gasta tempo, que tem relacionamento, que não vai desistir, vai continuar sendo fiel, mesmo quando você faz errado, vai falar o que você precisa ouvir, mesmo quando você não quer ouvir, não vai deixar o pecado continuar, mas vai chamar a atenção e vai fazer o necessário para deixar as pessoas bem. E é isso que Paulo faz com essa igreja, é o que Paulo faz no ministério, e nós precisamos ter esse coração no ministério, de amar com todo o coração, de cuidar das pessoas, de continuar mesmo quando as pessoas não querem, e Paulo é um bom exemplo disso. E ele fala que ele é um pai na fé porque ele gerou eles por meio do evangelho. Foi ele que pregou o evangelho para eles, foi ele que plantou essa igreja. Então agora eles precisam ser imitadores, eles precisam olhar para a vida do Paulo e aprender com ele. Está na hora de crescer, está na hora de parar de ser criança. Lembra em capítulo 3, eles estão sendo crianças ainda, ele fala agora, vocês têm que ser imitadores, vocês precisam parar de viver como crianças, vocês precisam olhar para a forma que eu estou fazendo o ministério, como eu estou servindo e sendo humilde e amando e sofrendo para amar as pessoas, e vocês precisam imitar, vocês precisam crescer e parar de ser crianças. E ele fala que ele está enviando Timóteo para ajudar eles a aprender sobre o exemplo do Paulo. Versículo 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes. Alguns, parece que todos, né? Como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, Paulo fala aqui que ele prefere ensinar com amor. Ele tem momentos que ele tem que ser duro, que ele tem que falar a verdade mesmo quando eles não querem ouvir, mas ele está falando para eles, eu prefiro fazer isso aqui numa carta e não ter que ir e confrontar vocês estando presente, porque vai ser pior. Então, eu sei que tem pessoas falando, pessoas arrogantes, pessoas que pensam que não vou voltar mais, mas eu vou voltar, eu vou colocar em ordem tudo que está errado. Então é melhor vocês mudarem agora do que esperar até eu chegar.
Ele fala, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que ele está falando? Ele fala, essas pessoas arrogantes, eles podem falar muito, mas o reino de Deus não consiste em palavras. O que é que eles estão fazendo? Onde está o poder na vida deles? E ele tinha falado antes, vocês podem olhar para a minha vida, vocês podem imitar minha vida, minha forma de fazer o ministério, de ser servo de Cristo. Então, se você quer olhar para alguém, você vai ouvir as palavras desses arrogantes ou você vai olhar para a vida de alguém que está vivendo com o poder de Deus? E existe uma diferença grande. Então, Paulo não quer ir com a vara, mas se eles não querem mudar, ele, como um bom pai, ele vai cuidar dessas crianças, fazer as crianças crescerem. Tá na hora de acordar, tá na hora de ver como você está vivendo, de sair dessa vida de orgulho, porque sabemos que isso foi o que fez Satanás cair. Nós precisamos olhar para Jesus e glorificar Ele, parar de só olhar para as nossas próprias vidas e pensar que nós somos bons, que nós somos inteligentes, que nós temos as respostas. Nós somos servos de Cristo e temos que viver como servos. Esse capítulo tem muito para ensinar, principalmente para quem quer servir Jesus. Esse é o coração de um servo, humilde, dando sua vida como sacrifício para poder amar as pessoas. Eu quero viver assim, eu tenho dificuldade, mas eu quero viver assim, que nós podemos aprender com Paulo, que nós podemos colocar em prática essas coisas difíceis. Eu quero encorajar vocês, se você tem um chamado, que eu sei que todos vocês têm, nós todos temos um chamado, talvez não é ministério de uma forma de tempo integral, talvez mas talvez não é, mas todos temos um chamado. E nós precisamos pensar sobre essas coisas que foram ensinadas. Então, eu quero encorajar você. Eu não sei como vai ser esse tempo para vocês, mas que vocês podem ter um tempo para refletir e orar sobre isso. Tem que orar sobre isso. Você não pode simplesmente receber um ensino como esse sem parar, responder, deixar Deus ministrar no seu coração o que você precisa ouvir depois dessa mensagem. Eu sei que é um capítulo duro, mas como é importante a gente acordar, ver o perigo do orgulho e o poder de humildade e fidelidade, que nós podemos ser servos de Cristo. Amém? Deus abençoe.